Os números da dívida pública foram avançados por Otoniel dos Santos, secretário de Estado das Finanças e Tesouro. No final de junho de 2026, o estoque da dívida governamental situou-se em cerca de 65,8 bilhões de kwanzas, o equivalente a aproximadamente 51,24% do produto interno bruto. A dívida interna representou cerca de 19,3 bilhões de kwanzas, enquanto que a dívida externa se situou em aproximadamente 46,5 bilhões de kwanzas. Estes números mostram que a dívida externa continua a ter um peso significativo na carteira. Este peso na carteira pode sofrer algumas alterações até o fim do segundo semestre, de acordo com economistas que consideram a dívida necessária para dar soluções às questões internas. Não vamos esquecer que nós estamos a fazer uma avaliação do primeiro semestre de 2026, sendo que poderemos ter mais ou menos dívida no segundo semestre. Isso, naturalmente, depois vai jogar a favor ou desfavor daquilo que é a dívida que o governo conseguiu alcançar no primeiro semestre. O indicador é sempre a dívida. Se a dívida aumentar, primeiro é que nós temos que ter capacidade de continuar a pagar a mesma. E depois nós temos que ter noção de que a nossa dívida e a sustentabilidade da nossa dívida é muito por conta daquilo que é a nossa capacidade interna de produtividade. E a nossa capacidade interna de produtividade está muito alicerçada ainda ao setor petrolífero, e o processo de diversificação da nossa economia é certamente o fator primordial que nós temos que ter para dar sustentação no curto, médio e longo prazo da nossa capacidade de endividamento. Entre os principais credores internacionais do Estado destacam-se os detentores de Eurobonds, sobretudo do Reino Unido, enquanto a exposição à China voltou a diminuir, passando de 19% para 17%. O ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, reafirmou esta segunda-feira em Luanda que o combate à pobreza continua a constituir uma das maiores prioridades do Executivo, sublinhando que a estratégia nacional assenta numa abordagem integrada que conjuga crescimento económico, criação de oportunidades, desenvolvimento do capital humano e inclusão social. Massano considerou encorajadores os resultados já alcançados no domínio da proteção social, revelando que o programa Kwenda beneficiou mais de 1,3 milhões de agregados familiares, o equivalente a cerca de 6,5 milhões de cidadãos, tornando-se um dos maiores programas de proteção social da história de Angola. No que se refere à segurança alimentar, referiu que, segundo os dados mais recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a taxa de insegurança alimentar severa em Angola reduziu cerca de 40% entre 2023 e 2025, passando de 19,5% para 11,7% da população. O governante salientou que esta evolução permitiu retirar aproximadamente 2,8 milhões de cidadãos de uma situação grave de insegurança alimentar. O relatório econômico sobre o corredor do Lubito vai ser apresentado esta terça-feira em Luanda pelo Grupo Banco Mundial. O documento estará subordinado ao tema O Corredor do Lubito, de trânsito à transformação, motor de diversificação econômica e integração regional. Analisa o potencial do corredor do Lubito para impulsionar a diversificação da economia angolana, promover a criação de empregos, atrair investimento e reforçar a integração regional, contribuindo para a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável. Considerada uma das mais importantes infraestruturas transfronteiriças em desenvolvimento no continente africano, o Corredor do Lubito visa reforçar a conectividade regional, impulsionar as cadeias de valor dos setores mineiro, agrícola e industrial e contribuir para a criação de empregos, a transferência de conhecimento e a dinamização das economias locais. O preço do barril de petróleo Brent abriu esta segunda-feira em alta. Às 17 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos 87,90 dólares por barril, mais 2,76% do valor negociado na última cotação.
Desta feita, o Brent segue com excedente de $26 acima do valor estimado no orçamento de milho para entrega no futuro a $472,60, o que corresponde 430 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.882, mais 1,44% do valor negociado na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.022, mais 0,3% do valor negociado no fecho anterior. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $648, mais 2,5% do valor negociado na última sessão.